Oi pessoal, então chegou a hora de me apresentar, falar um pouquinho de mim. Aqueles que têm acompanhado, principalmente os vídeos lá da nossa igreja, a igreja na qual eu faço parte, a igreja da qual eu faço parte, lá você vai ver muitas coisas eu falando aí, talvez seja repetitivo para aqueles que já me conhecem, mas aqui, importante descrever um pouquinho aqui a minha jornada, falar um pouquinho da minha jornada. Bom, tem o nome do meu pai, como você já deve ter percebido. Muita gente me chama de Júnior e muita gente me chama de Simval. Então, um pouco de lá, um pouco de cá. Demorou mais para o pessoal me chamar de Simval, porque Simval, o original mesmo, era meu pai. Nome que eu herdei, né? Nome que a minha mãe me deu, que tem um significado, é aquele que comanda uma expedição. E então tem um significado de liderança e, de fato, isso tem se provado, né, na minha vida de diferentes formas. Bom, uma das coisas aí que eu vivi, cresci, né, num ambiente cristão. Então, quando eu estava lá na primeira infância, na segunda infância, eu não conhecia ninguém que não era cristão. Todas as pessoas que eu conhecia tinham uma experiência de fé, tinham uma vida de fé, tinham sua vida de igreja, sua vida de ministério. Aliás, uma das coisas que a gente ajuda as pessoas a perceberem aqui na jornada é descobrir o que é sucesso para a sua família. Para a minha família, meus pais, eu quero dizer com isso, né, meus pais e todo mundo que convive com eles, significava sucesso você ter um compromisso ministerial, né, para quem cresce numa vida de igreja, você ter uma vida de serviço, né, de serviço na missão de Deus, e onde se define como pastor, como missionário, ou à frente de um projeto liderando, à frente de um ministério, de uma área da igreja. Isso define sucesso. Então você pode ter um montão de outras coisas. Se você não estivesse fazendo isso, então você não tinha sucesso. Então você não seria uma pessoa realizada segundo os padrões ali que eu cresci na minha primeira e segunda infância, como eu estou contando aqui para vocês. Então meu pai e minha mãe, eles se conheceram no seminário, e aí a minha jornada, o que eu tenho, desde que eu me conheço por gente, eu tenho sempre uma experiência, alguma coisa que tem a ver com oração, tem a ver com Deus falando, Deus abençoando, Deus agindo, coisas que Deus fez, coisas que Deus levou pessoas para outra cidade, histórias daquelas incríveis, gente que foi curada, gente que foi restaurada, sempre muita história transformadora. Mas mesmo com tanta história transformadora, a gente tem aquelas situações que a gente escolhe. Eu por natureza, tenho um espírito livre. E quem é assim sabe, né, que o espírito livre às vezes é incompatível com aquilo que aconteceu na vida dos outros. A gente consegue de fato viver, experienciar, e aí sim tem sentido para você. Então aquilo que acontece nas vidas dos outros tem sua importância, mas eu quero muito que aconteça comigo, aconteça aqui. Isso, então, desde criança. Então, uma das passagens aqui para entender essa jornada, onde todo mundo que eu conhecia garantia, né, pelo seu testemunho, pelo que falava, um tipo de vida de fé, uma vida de devoção, uma vida de igreja. Então, me lembro na primeira cena onde isso destoa, onde descolo disso, é quando eu tenho provavelmente 4 anos, 5 anos. Meu pai estava numa transição de ministério, nós estávamos na casa do meu avô, e na casa do meu avô ele vendia coisas, ele comprava coisas, café, carro, enfim, ele trabalhava com essas coisas, e estava recebendo alguém lá na casa dele, e recebendo 3 homens na casa dele, e esses homens chegaram, e sabendo que ele era presbítero da igreja, chegaram assim no quintal e estavam fumando, e um deles dispensou aquele cigarro ali. Por que eu conto essa história? Já completo ela. Porque anos atrás, eu lendo o livro de um amigo meu, Ronaldo, aliás, ele é uma referência na minha jornada de espiritualidade da vida adulta, o Ronaldo escreveu uma pergunta muito provocativa num dos livros dele, Uma Jornada de Oração na Vida de Abraão. Ele escreveu o seguinte: como foi que o pecado se apresentou na sua vida? Qual foi a primeira vez que você se lembra que uma coisa era errada e mesmo assim você pegou e fez? E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz uma coisa errada, que eu sabia que era errado, eu fiz. Eu peguei aquele cigarro, me escondi num canto lá na casa e tentei fumar. Então, olha só, isso pode não parecer nada e talvez seja bem pequeno mesmo hoje.
Mas para considerar que a gente está falando do final da década de 70, quando a igreja ela continua sendo, né, de diferentes formas continua sendo, mas a igreja, o ambiente que eu convivia, era muito legalista, muito moralista e bem dura com aquilo que aparecia. E o que aparecia? Por exemplo, um cristão fumante era muito difícil de você encontrar. Era inaceitável, né? Então naquele momento lá, provavelmente os pastores se viam apurados aí para esconder que alguns homens conhecidos, né, pregadores conhecidos europeus fumavam, né, se viam apertados para falar disso, mas a gente sabe que esse era um processo, né, então, de lidar com aquilo que aparece. Então, sempre por natureza a gente ataca o que aparece e o que não aparece vai ficando escondido. E aí o desafio da gente de tratar essas coisas. E o cigarro é uma coisa que aparece, é um vício aparente. E era muito atacado esse vício pelas igrejas e pelas pessoas, enfim, da década de 70, 80 e 90. Agora a gente vê mais outras expressões de fé, e não vem ao caso o motivo de fumar, certo ou errado não é o caso aqui, mas eu sabendo que era uma coisa que meu pai desprezava, minha mãe desprezava, todas as pessoas que eu conhecia desprezavam, eu peguei e mesmo assim fiz. Então, quando eu estava respondendo essa pergunta desse meu amigo, a pergunta desse livro, que continuou provocando, né, e quando foi que apresentou, mas eu lembrei que eu peguei aquilo, e depois eu comecei a olhar para os outros momentos da minha vida e concluí que todas as formas que o pecado se apresentou para mim, eu peguei. Todos o jeito que veio, eu peguei e fiz, eu segurei. Então, naquele momento eu fiz isso com o cigarro, porque pela luz que eu tinha até aquele momento, aquilo que eu estava fazendo era muito errado. Mas eu fiz. Mas depois eu fui percebendo e fui vivendo, e a forma como aquilo que não é certo se apresentou para mim com 7, com 8, com 10, com 12, com 15, com 20, eu fui fazendo, simplesmente fui fazendo. E eu não resisti. Eu não lutei contra isso, eu não disse isso eu não vou fazer. Então tem o que a Bíblia ensina pra gente, eu não aplicava e não vivia. Apesar de ter toda uma experiência de, como estou contando para vocês, de vida familiar e saber que é algo que é importante, né, a gente aprender e se desenvolver nos primeiros passos ali na jornada com Jesus, eu não lutava contra aquilo que não era certo. E mais tarde, quando eu tinha 16 anos, por aí, muita gente quando conta a sua história fala que aos 16 você desvia, né? E tem muita história assim, né? Que aos 16 até, sei lá, fim da juventude, ali 25, talvez 30, as pessoas se desviam ou ficam desviadas. Isso tem uma fase, para as pessoas que têm mais ou menos a minha idade, muito testemunho, muita história parecida. Mas eu tenho para mim que, aliás, a palavra desviado nem considera que ela descreve de fato o que isso significa, porque desviar significa que tem um caminho, né? Tem um caminho e nós continuamos o mesmo caminho, só vamos por um desvio, andar pelo mesmo caminho, o que não é verdade. Quem sai da fé, saiu da fé, não está vivendo a fé, está vivendo o seu estilo de vida, vivendo de um outro jeito. Mas para termos de compreensão é bom que se diga, né? Então, vivi uma época fora do caminho, desviado, né? Para como a gente tem usado essa designação aí nas igrejas. Mas uma das coisas que aconteceu ali, que eu digo que essa palavra não se aplica, é que eu tive autonomia. Então, com 16 anos, já não era mais o que o meu pai ou minha mãe queriam para mim. A partir dessa idade já era o que eu queria fazer. Então eu não ia para a igreja porque eles queriam, ou não fazia as coisas que precisavam ser feitas só porque eles queriam. Então viver a fé ou andar na proposta de fé que tinha muito sentido para a minha família, não tinha para mim. Então eu tive autonomia. Então autonomia é a capacidade de dizer não, a capacidade de ser autônomo em relação ao que os seus pais são e fazem. E foi o que eu fiz. Então vivi um tempo longe de Deus, né? Um tempo onde muitas coisas eu trouxe para dentro da minha vida que não precisavam ter trazido. Definitivamente não precisavam ter trazido. E as pessoas dizem, se eu vivesse de novo, eu fazia tudo igual. Tem bastante gente que diz isso.
Eu não, eu sou daqueles que se eu vivesse de novo tem coisas que eu não faria, porque tem algumas coisas que eu trouxe para minha vida que custou muito, foi muito difícil tirar da vida. Então, uma luta, né, daquelas bem difíceis aí para parar de fazer coisas, parar de estar em alguns lugares que eram lugares que funcionavam para que eu continuasse codependente, continuasse criando, tendo problema e dificuldade. Mas isso tudo eu conto na hora que a gente estiver junto, na caminhada aqui, sempre vou contando alguma história minha, ou se você acompanha, assiste ou vê as mensagens que eu estou postando aqui no meu canal, e mensagens que eventualmente estão no Spotify da nossa igreja, ou em algum outro evento, em algum outro lugar, você vai saber mais detalhes e mais histórias. Mas uma das coisas que dando um salto aqui, quando eu estava já tinha acabado de nascer minha filha Júlia. Júlia hoje tem 20 anos. Então Júlia tinha acabado de nascer. Eu fui para um evento, naquele momento estava terminando, ou não sei se terminando exatamente, né, mas estava no meio do meu curso de teologia, né? E eu estava liderando um grupo de jovens, a gente foi para um evento em outra cidade, estava nesse evento, então estava lá no momento lá de acertar as questões financeiras, a parte administrativa, a parte chata do negócio, e o evento já estava acontecendo. Quando eu cheguei lá no lugar onde estava tendo as palestras, no meio de uma das plenárias, tinha uma mulher, uma psicóloga, contando a história dela de dor, né, a dor que ela tinha sofrido. E ela contava o que ela tinha passado, né, numa situação de abuso, contando um detalhe. E eu sentei lá no fundo, mas lá no fundo, apesar de, né, no fundo, o evento de jovens está todo mundo conversando, é um lugar onde o pessoal está mais desligado. Mas aquilo mexeu demais comigo, me fez pensar, e eu tinha uma coisa aqui dentro, e eu parece que fiquei tocado por aquela história e não conseguia sair do que ela estava falando, não conseguia prestando atenção em cada palavra, né, absorvendo cada palavra. Ela usou aquilo como uma pequena ilustração e deu um salto, voltando, né, para o tema principal dela e falando de como a gente precisa superar essas questões. E ela foi contando um montão de outros detalhes lá dos atendimentos dela, mas aquilo ali me fez fazer uma viagem para a minha história, para a minha infância, né? E, bom, a infância, né, é um chão que a gente sempre pisa, né? Tem bastante gente que fala isso. Então a infância sendo um lugar que a gente sempre pisa, eu fui lá pisar na minha infância. E assim, não é que eu não sabia, mas naquele momento eu lembrei sentindo a dor. Então tem lembrança que a gente lembra, mas ela não tem, a gente não faz as conexões adequadas, né? Mas ali eu lembrei sentindo a dor e lembrei da minha história de abuso na infância. E aí foi aquela lembrança, e diferente de hoje, ou diferente da experiência pastoral, da experiência de andar com amigos, naquele momento eu estava solitário, eu não tinha amigos assim de confiança, eu não tinha gente para dividir a vida para valer. E aí no primeiro instante que eu tive ali a oportunidade, liguei para Adriana, minha esposa, e falei: amor, quando eu voltar a gente precisa conversar, tem uma coisa que eu ouvi aqui que está mexendo demais comigo. Mais tarde aquela palestrante, ela falou ainda dando oficina, e outras pessoas lá acompanharam a oficina, eu não me inscrevi na oficina dela, e depois eu ouvi tudo que eles tinham contado, foi bem interessante o que eles contaram, que na oficina me fez entrar mais ainda na minha história. Bom, cheguei em casa 2 dias depois e sentei lá com a minha esposa, e na hora que eu fui começar a contar para ela tudo que a gente tinha vivido, e quando entrou nesse assunto eu não conseguia falar, fui ficando emocionado e tive uma crise de choro. No meio dessa fala, né, minha esposa ali, a vida dela, né, um aperto ali, né, de me ver se sentindo impotente porque estava cuidando. A vida dela era fralda, né? Fralda e idade de mamar. A Júlia recém-nascida, e nosso filho Pedro tinha 2 anos e meio. Então, 2 crianças ali na vida dela, e eu chegando ali chorando, ela sentindo impotente, mas ela é a melhor parte de mim. A Adriana falou, a gente precisa resolver isso, você precisa orar sobre isso. E ali a gente fez uma oração, e ali, naquele dia, tratando aquela dor, processando aquela dor, eu estava naquele sentimento que eu estava ali, visitado por uma lembrança.
uma lembrança que ela existia, mas eu lembrei dessa experiência dura, mas com a perspectiva de quanto dano aquilo me trazia. De quanta dor aquilo me trazia. Eu nunca tinha chorado por isso, nunca tinha processado isso da forma adequada. E eu pude fazer isso ali, na frente da minha esposa. Na frente da minha esposa. E aí, agora, falando, né, para tudo que eu vou falar aqui, ou que eu estou falando aqui, tem a ver com a Bíblia, tem a ver com o que a palavra fala para a gente, porque a ideia é que a palavra trate nosso coração. E tem um texto, Marcos capítulo 9, que um homem leva o filho, né, para Jesus. Quando esse homem leva o filho para Jesus, ele tem uma situação de levar o filho para Jesus, e é impressionante como tem uma conexão com isso que eu falei, né? O Ronaldo, novamente mencionando, meu líder na espiritualidade, ele tem um texto que ele trabalha essa ideia de Marcos capítulo 9, versículo 19, quando esse pai leva um menino para Jesus, para os discípulos não sabem o que fazer, os discípulos ficam perdidos, é um menino que está aparentemente doente, mas o texto fala claramente que ele está possesso, e o demônio tenta matar o menino, joga ele no fogo, joga na água, ele ataca essa vida que é preciosa. E aí, na hora que acontece isso, Jesus, no versículo 19, fala: tragam um menino. Então, de alguma forma, naquele dia eu estava trazendo o menino. Eu estava colocando, né, como menino, né, aquele lá da infância, trazendo de volta ali, direcionado pela Adriana, para trazer o menino na presença de Deus. Mas, naquele momento, apesar de ter tudo a ver, a dor ter tudo a ver com o eu menino, com o eu impotente, com o eu fraco, no sentido de não poder me proteger do abuso daquelas pessoas que eventualmente eram de confiança, mas cometeram uma loucura. Eu, ali naquele momento, eu parecia, na verdade, mais com o pai que está nesse texto. Quando o pai está falando com Jesus, ele fala o seguinte, versículo 23, quando Jesus fala, ele pede para o pai: tenha misericórdia de nós e nos ajude se puder. E aí Jesus fala assim, versículo 23, se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Olha, eu estava que nem esse pai, eu estava cético. E uma das coisas que acontece quando a gente sofre, quando a gente tem uma dor, é que a gente vira ateu da gente mesmo. Então eu não sei qual é a dor que te visitou, que te visita, que te deixa ateu. Ateu no sentido de acreditar que Deus é poderoso, que Ele faz um montão de coisa legal para as outras pessoas. Talvez Ele até abençoe você na sua vida financeira, talvez Ele te abençoe até nos seus relacionamentos hoje, ou até te dê alguma coisa que você pode reconhecer a poderosa mão de Deus. Mas para essa dor, mas para essa história, ou para aquilo que você coloca aí diante de Deus, você vai falar: eu sou ateu. Eu não acredito que com isso nem Jesus pode. Olha só. Naquele momento lá eu estava precisando com esse homem aqui, que eu achava impossível que aquela situação pudesse ser diferente, que aquilo que eu estava vivendo pudesse ser mudado. Então ali foi a primeira oração de algumas, para que um dia eu pudesse estar aqui, como eu estou aqui agora, ou em diferentes momentos, contando o que passou comigo, e em outros momentos talvez você possa ouvir mais, você acompanhando aqui, talvez eu conte mais detalhes, mas como que eu pude falar ou tratar disso e reconhecer que Jesus sim tem poder para curar a nossa alma, para levar embora a nossa dor. Quando Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53, diz que ele levou sobre si, Isaías está dizendo sobre Jesus numa profecia centenas de anos antes de Jesus pisar aqui. Quem lê Isaías 53 pensa que parece que aquilo está acontecendo ali no mesmo dia, né? Parece que Isaías está olhando para Jesus quando descreve essa história. O texto diz, entre outras coisas, em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós fomos sarados. Então, isso, geralmente as pessoas traduzem essa ferida, essa dor, para uma coisa física, né? Para uma cura também pode ser aplicado, mas não é real se a gente pensar que todas as pessoas, então seria real se todas as pessoas fossem definitivamente saradas, curadas
à medida que a gente ora. Então, eu tenho uma doença e à medida que eu oro eu sou curado imediatamente. Aquela dor, eu tenho para mim, e a gente compreende aquele texto, que aquela dor, o castigo que foi dado a Jesus, e sobre as feridas dele, sobre aquilo que foi imposto a ele, nós fomos sarados. É sarado dessa dor que você tem, que eu tenho, que eu eventualmente carrego indevidamente, não precisava mais carregar. Eu posso pegar e lançar sobre ele as minhas dores. Porque as minhas dores, essa dor de ter sofrido um abuso quando criança 2 vezes, por uma mulher e por um homem, essas dores eu não preciso carregar. Eu posso ser curado disso. Então essa é definitivamente uma das coisas que a gente precisa se apoderar disso em Jesus. Então se você continuar aqui ouvindo, vou continuar falando sobre isso, eventualmente você vai participar do nosso curso Vacina dos Traumas, ou quem sabe eu até mude o nome, porque eu fiquei pensando, talvez seja melhor ter um outro nome. Quando a gente faz presencial a gente chama de cura pela palavra, mas enfim, o que é importante, se você quiser continuar andando aqui com a gente, é saber que o que a gente está fazendo é olhando para a palavra e ver como que ela se aplica num processo poderoso de apresentá-la como o meio da gente encontrar respostas para as nossas dores. E tem sido assim. Então uma das coisas que eu não tenho dúvida é que isso funcionou para mim. Então qual é o maior testemunho? O maior testemunho que isso funcionou para mim. Qual é outros testemunhos? Aí são outras centenas de pessoas que andaram com a gente, que tiveram eventualmente nos momentos presenciais ou também online, participando de momentos como esse, descobrindo a palavra de Deus e o poder dela para curar nossa alma, para tratar dessas coisas que estão lá no profundo, que a gente eventualmente nem conseguia falar. E a gente olha para isso e vê esse processo acontecendo, vê a cura acontecendo. Então, eu quero te convidar para andar nessa jornada. Então tem alguns vídeos agora que eu estou colocando aqui de novo, mais coisas vão ter por aí. Quero te convidar a acompanhar, a seguir esse canal aqui, ou a seguir o perfil, a página, onde você está vendo aí, clica para curtir, para seguir, para que você continue vendo e acompanhando o que eu tenho para falar aqui. Então, a partir disso, quero dizer que por que você deve fazer isso? Primeiro, na minha experiência, porque Jesus funciona para mim. Eu não sei o que você pensa, se você acredita em Jesus, no Espírito Santo, em Deus, acredita na Trindade, acredita na Bíblia. Se você não acredita, vai ser mais difícil você andar por aqui. Eu vou usar outras ferramentas, outros meios, eu tenho certeza que vai ser de proveito também se você não acredita. Mas se você acredita em Jesus, se você de algum jeito já se aproximou, essa mensagem tem sentido para você. Você ainda não disse, eu acredito, eu estou junto, mas se isso que eu estou falando tem sentido para você, te convido a gente a andar junto. E vai ser uma jornada especial de descoberta, de aprender, de descobrir coisas profundas aí que ele tem feito, que ele faz por mim e por você. As ações transformadoras de Jesus para você. Então, vamos junto, e eu te vejo no próximo vídeo, ou quem sabe a gente se encontra aqui em São Paulo e toma um café. Se você quiser, na nossa igreja é só chegar, a gente está na Zona Sul de São Paulo, Avenida Ceci 2111, todo domingo às 19 horas, só chegar e a gente toma um café, e a gente fala um oi, e a gente pode, quem sabe, ter uma boa conversa.